Conteúdo inaciano, a noite se curva, a ferida se acalma. Onde a lua desenha um rastro de estrelas, conteúdo inaciano, a luz que flutua, conteúdo inaciano. Olá, seja muito bem-vindo a esse projeto, que nasce e se desenvolve aqui no Núcleo Inaciano de Bragança Paulista. Eu sou Marcelo Velasco e esse é o Conteúdo Inaciano, o podcast onde buscamos dar voz a reflexões que movem a fé e a vida. Sou o responsável pela curadoria, leitura crítica e pela edição cuidadosa de cada um dos textos que compartilhamos por aqui. A começar por esse belíssimo material escrito pelo autor Gabriel Vilardi, que é um jesuíta. Hoje, nosso tema central é um convite urgente: esperançar em tempos que parecem, muitas vezes, nos envolver em sombras, tempos sombrios. Ao longo do texto, somos conduzidos a refletir sobre como a vida cristã autêntica exige coragem para romper com as estruturas de opressão e buscar a justiça sem meias medidas. Gabriel Vilardi nos lembra que figuras como Pedro Casaldáliga e João Bosco Burnier não se esconderam diante dos conflitos da história, mas encarnaram o evangelho nas margens, abraçando o povo e enfrentando as consequências de suas escolhas com profundo amor e fidelidade ao reino. Como Vinícius de Moraes, citado pelo Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti, recordamos a verdade de que a vida é essencialmente a arte do encontro, mesmo quando o mundo insiste em nos impor tantos desencontros. Hoje, nós vamos debruçar sobre a história dessas duas vidas fecundas que se encontraram em águas e nas terras sagradas da Amazônia, o bispo Pedro Casaldáliga e o missionário jesuíta João Bosco Burnier. Ao narrarmos esse encontro, não olhamos apenas para o passado, mas buscamos luz para os desafios que enfrentamos hoje, aqui e agora. Respire fundo, puxe uma cadeira e vamos em frente. Na vastidão do Araguaia, um bispo e um jesuíta, Pedro de Tuco e Remo, João Bosco, a alma infinita. A vida é arte do encontro, na luta contra o latifúndio, dois profetas da justiça mergulhados no profundo. Mas a delegacia vira palco de martírio, o tiro que cala a voz acende um novo círio. No chão onde a dor tombou, um santuário nasceu, dos mártires da caminhada, a memória que venceu. Celebrar é preciso, a Páscoa da ressurreição, celebrar é preciso em cada coração. Você está no Conteúdo Inaciano em português do Brasil. O profeta do Araguaia, Pedro Casaldáliga, que chamávamos carinhosamente de Bispo Pedro, foi sem dúvida o grande profeta do Araguaia. Sua trajetória é marcada por um despojamento radical,
Como os primeiros signatários do Pacto das Catacumbas, ele abriu mão de todos os sinais de poder e riqueza que tradicionalmente acompanhavam o cargo episcopal. No lugar do báculo de ouro ou da mitra luxuosa, ele escolheu o remo e o chapéu de palha do camponês, e em seu dedo o anel de Tucum, símbolo de uma aliança inquebrantável com os empobrecidos da terra. Em plena ditadura militar, quando o silêncio era muitas vezes imposto pelo medo, o bispo não se calou. Ele denunciou com a clareza dos profetas bíblicos que a injustiça em nossa terra tinha nome e sobrenome, o latifúndio. Ele provocava a sociedade e a igreja, dizendo que o único nome real para o desenvolvimento naquela região seria a reforma agrária. Sua carta pastoral de 1971, Uma Igreja da Amazônia em Conflito, não foi apenas um documento de denúncia. Foi um projeto de futuro que antecipou há décadas o que vemos consolidado nos ensinamentos do Papa Francisco na querida Amazônia. Ele nos ensina que uma igreja que quer ser fiel precisa saber escutar, enculturar a fé e, acima de tudo, defender a casa comum e a dignidade de cada habitante deste solo. Na floresta um murmúrio, um espanhol de alma e coração fez-se ponte que o irmão, a voz da terra, a sua canção, contra a cerca a sua oração. A história de João Bosco Penido Burnier é a história de uma entrega que não conheceu meias medidas. Um jesuíta vindo de Juiz de Fora que, após 30 anos de uma vida religiosa dedicada a importantes funções dentro da Companhia de Jesus, percebeu que seu coração ardia por algo mais. Ele pediu para ser enviado a uma missão de fronteira onde a vida é vivida no limite. Foi assim que, em 1966, ele chegou à missão Anchieta, na prelazia de Diamantino. Com o passar dos anos, o povo indígena Bacairi conquistou seu coração, chegando a chamá-lo de Sapanagui. Foi ali, nas periferias existenciais geográficas, que Burnier compreendeu o que significa o despojamento. Como nos recorda a espiritualidade naciana, só saindo do próprio amor, querer e interesse, como consta nos exercícios espirituais de Santo Inácio, é que podemos encontrar o outro de verdade. Em uma carta emocionante à sua irmã em 1973, ele professou seu compromisso dizendo que os índios que mandavam em sua vida. Burnier não era apenas um missionário que trazia algo para os indígenas. Ele era um homem que se deixou transformar, que se colocou totalmente a serviço, percorrendo milhares de quilômetros para estar ao lado do seu povo. É esse despojamento que nos desafia a sair de nossas zonas de conforto e a encontrar, de maneira desinteressada, a dor e a alegria do próximo. E é com esse mesmo espírito de partilha que gostaria de fazer um convite a quem nos ouve. Este projeto de curadoria e reflexão, realizado pelo Marcelo Velasco, do Núcleo Ignaciano, depende também da generosidade de cada um de vocês. Se você se sente tocado por esse conteúdo, considere apoiar nosso trabalho através do Pix que está disponível aqui nos comentários. Quero expressar um agradecimento profundo a todas as pessoas que já contribuem e sustentam esse projeto. O apoio de vocês é fundamental e faz uma diferença real no meu dia a dia, ajudando imensamente na compra dos insumos e medicamentos que são vitais para o meu bem-estar. Obrigado por caminharem conosco. Você está no Conteúdo Ignaciano. No dia 12 de outubro de 1976, em Ribeirão Cascalheira, o encontro desses dois profetas com a realidade de dor e opressão da Amazônia atingiu seu ponto mais dramático e transformador, o martírio. Eles haviam participado de um encontro indigenista
E ao chegarem na cidade, encontraram um clima de terror imposto por policiais militares que reagiam com violência a conflitos locais. Quando ouviram os gritos de agonia de duas mulheres, Margarida e Santana, que estavam sendo torturadas dentro da delegacia, Pedro Casaldáliga e João Bosco Burnier não hesitaram. O bispo decidiu intervir e o padre João Bosco o acompanhou como um verdadeiro companheiro de Jesus. Eles foram à delegacia na tentativa de pôr fim àquela barbárie. Diante da brutalidade dos policiais, Burnier afirmou que denunciaria aquelas ilegalidades às autoridades superiores. Foi então que ele foi agredido, em um ato de violência extrema, alvejado por um tiro na cabeça. Esse momento não foi apenas uma tragédia isolada, foi o ápice de um testemunho de vida. Ele pagou com o próprio sangue a sua fidelidade aos violentos. Como Pedro Casaldáliga recordou na missa de sepultamento, aquela morte não era o fim, mas uma Páscoa. O padre Burnier não retrocedeu diante da opressão, tornando-se até hoje uma voz que clama por justiça em um mundo que tenta, a todo custo, nos fazer esquecer dos mártires da caminhada. A trajetória desses dois homens não é um fato isolado da história da Igreja. Ela é a própria doutrina social da Igreja encarnada na prática. Se voltarmos os olhos para o final do século XIX, em 1891, veremos o Papa Leão XIII rompendo décadas de silêncio institucional com a encíclica Rerum Novarum. Ali, ele lançava as bases para que a Igreja pudesse falar sobre a questão operária, defendendo a dignidade do trabalho e exigindo que a economia estivesse a serviço da humanidade e não o contrário. Hoje, séculos depois, o Papa Francisco, em suas encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti, nos convoca para um passo adiante, uma ecologia integral. Francisco entende que o grito da terra e o grito dos pobres são um só. Casaldáliga e Burnier viveram essa transição de forma heróica em sua própria carne. Eles compreenderam, muito antes das diretrizes atuais, que o serviço da fé implica, de maneira inegociável, a promoção da justiça social. Ao olharmos para eles, vemos a conexão viva entre o magistério de Leão XIII e os apelos de Francisco. A fé é obrigatoriamente um compromisso concreto com a vida e com a casa comum. E por falar em compromisso, este podcast é um mosaico feito de muitas mãos. Como vocês podem perceber, cada bloco é lido por um voluntário diferente. Pessoas que acreditam na importância de manter essa profecia viva. Queremos convidar você, que nos ouve, a fazer parte dessa caminhada também. Uma forma maravilhosa de apoiar o nosso projeto é doando a sua voz. Venha participar gravando um dos blocos com a gente. Queremos mostrar a riqueza de todos os sotaques do Brasil aqui, dentro do nosso programa. Se você deseja emprestar a sua voz e ajudar a espalhar essa mensagem, entre em contato conosco. Sua participação enriquece nossa partilha e fortalece a nossa missão. No balanço desse chão, onde a vida se faz, desço fundo no meu ser, em busca da paz. Não é fuga, é encontro, no barro, na dor.
onde Deus se mistura pedindo amor. Aceito a fragilidade, o que eu não sou, pra encontrar a semente que o Pai já plantou. É experiência fontal que me faz caminhar nas profundezas da alma, vejo Deus a brilhar. O conteúdo inaciano é meu guia vital, abrindo o peito pro amor universal. Não fico parado na ação que contemplo. O mundo é sagrado, meu corpo é o templo. Servir com alegria no suor do dia a dia, achar Deus em tudo, na santa harmonia. É discernir a moção, o que vem do calor. Se traz a verdade, é sinal do Senhor. É experiência fontal que me faz caminhar nas profundezas da alma, vejo Deus a brilhar. O conteúdo inaciano é meu guia vital, abrindo o peito pro amor universal. O exame é a chave no fim da jornada, ler cada passo na luz da alvorada, e tudo se integra, o humano e o divino. Sigo o compasso, traçando o destino. Abba, meu Pai, que me chama e me quer no coração do mundo, pra ser o que vier. É experiência fontal que me faz caminhar nas profundezas da alma, vejo Deus a brilhar. O conteúdo inaciano é meu guia vital, abrindo o peito pro amor universal. É experiência fontal que me faz caminhar da alma, minha alma. Conteúdo inaciano é o guia, amor e verá sempre. Pedro Casaldáliga costumava dizer, com a força de quem viveu a esperança até o último suspiro: somos os filhos da luz, somos as filhas da esperança. Ele nos ensinava que para nós a morte já foi vencida há séculos pela ressurreição de Jesus. A memória desses mártires é, como dizia o inesquecível Dom Helder Câmara, uma memória perigosa. É perigosa porque ela nos incomoda, ela nos tira do sono da indiferença e não deixa a profecia cair no esquecimento. Celebrar esses homens hoje, em tempos que muitos sentem ser sombrios, é um ato de resistência profética. Nesse horizonte, a Igreja continua a sua missão sob o pontificado de Leão XIV. Em suas reflexões, tanto na exortação de Lex Ite quanto em sua encíclica Magnificat Humanitas, publicada para celebrar os 135 anos da Rerum Novarum, o Papa nos convida a resgatar a centralidade da pessoa humana em tempos de algoritmos e inteligência artificial. O chamado é claro. Devemos ser, como foram Casaldáliga e Bournier, guardiões de uma magnífica humanidade que nenhuma técnica pode substituir. O progresso só é verdadeiro quando coloca os empobrecidos e a casa comum no centro das nossas decisões. Bom, nosso programa terminou. Nós ficamos por aqui. Para terminar, então, nós convidamos vocês a guardarem no coração este testemunho de fé e justiça, comprometendo-se também com a construção desse reino possível em nossas próprias realidades. E nós ficamos por aqui, esperando que você volte para escutar sempre o nosso conteúdo inaciano. Não se esqueça de curtir, dar 5 estrelas e compartilhar o nosso episódio para que ele possa chegar a mais pessoas. Quando o sol se põe e o mundo silencia, eu fecho os meus olhos, recordo o meu dia. Longe do barulho, na paz do meu colo, para dentro sem usar nenhum disfarce. Espírito Santo, me traz a tua luz para alinhar meus passos aos passos de Jesus.
O exame de consciência é o espelho da alma, a verdade que liberta e a graça que acalma. Não é tribunal e a graça que acalma, mas a chance divina de recomeçar é o abraço de Deus a me restaurar. Onde eu tropecei no pensar e no agir, onde o egoísmo tentou me iludir, aquela palavra que feriu o irmão, ou o bem que eu neguei por omissão, entrego meus erros sem nada esconder. No fogo do teu perdão, meu orgulho vai ceder. O exame de consciência é o espelho da alma, a verdade que liberta e a graça que acalma. Não é tribunal e a graça que acalma, mas a chance divina de recomeçar é o abraço de Deus a me restaurar. Um coração contrito o Senhor não desprezará, na fonte da pureza minha vida se lavará. É o leme sagrado que ajusta a direção, tirando dos meus olhos o véu da ilusão. O exame de consciência é o espelho da alma, a verdade que liberta e a graça que acalma. Não é tribunal para me condenar, mas a chance divina de recomeçar é o abraço de Deus a me restaurar. Agora eu descanso com a paz no coração, alma lavada. Amém.